Capítulo de número 14 do livro de Êxodo, vamos meditar numa palavra? Versículo de número 15 até o versículo de número 22. Temos uma importante mensagem aqui. Estive hoje à tarde meditando nesta palavra, e aí tenho alguma coisa para compartilhar com a igreja amada do Senhor aqui, acerca desse assunto. Vamos falar sobre muro, né? Imagina duas paredes de água, uma de um lado, outra do outro, e o povo, pela fé, passando bem no meio. Vamos identificar algumas lições importantes sobre o cuidado de Deus para com seus filhos, seu povo. Capítulo 14 do livro do Êxodo, versículo 15 a seguir, Almeida, revista atualizada, eu estou com ela aqui, diz assim, capítulo 14 do Êxodo, versículo 15 a seguir diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende as mãos sobre o mar e divide-o. Olha só que responsabilidade, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o Senhor Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se, manteve a distância. O inimigo que perseguia o povo de Deus ficou longe, afastado. Houve um limite, houve uma separação clara aí. Então Moisés estendeu as mãos sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram partidas ao meio, divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita, e qual muro também à sua esquerda. 2 paredões. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Irmão, nós temos aqui uma passagem, e todos nós sabemos que o livro do Êxodo, ele é o livro da saída. A palavra Êxodo remete, ou significa saída, partida, libertação do povo que estava escravizado no Egito e conduzido em meio ou em pleno deserto pelo Deus Todo-Poderoso. Quando nós observamos aqui esta passagem pelo meio do mar, nós observamos os filhos de Israel clamando, e principalmente reclamando, porque diante deles estava uma cena que não tinha saída. E quantas vezes, o povo de Deus, na sua trajetória pelos desertos da vida, se depara com situações que não existe solução, que não existe saída, humanamente falando. Aqui, os filhos de Israel estavam, atrás vinha o adversário perseguindo, na frente, o mar vermelho, não existia escape. Só que eles não estavam só, eles estavam sendo conduzidos por um Deus todo-poderoso, o Deus que os libertou com mão forte do Egito, e eles já tinham bagagem suficiente, provas sobejas, para que eles não esmorecessem na sua confiança em Deus. Mas não acontece assim,
Não acontece, o ser humano ele tem a mente muito esquecidinha, e é rapidinho que se esquece daquilo que Deus fez lá atrás, e não precisa passar nem muito tempo. E quando nós olhamos os filhos de Israel, diante dessa situação, eles temeram muito e clamaram ao Senhor. E clamando ao Senhor, ele foi falar com o líder, Moisés, que estava conduzindo aquela grande missão de libertação. Eles viram as 10 pragas do Egito, viram o Egito devastado pelo poder de Deus, e sempre Deus identificando e fazendo distinção para poupar os filhos de Israel. Eles não tiveram nenhum prejuízo nas 10 pragas, então eles tinham experiências de sobras para, diante dessa situação, não falarem do jeito que falaram. Porque o problema não é você temer, o problema não é você tremer. O problema, como diz, ou foi falado aqui de manhã, sobre o tema de murmuração. O problema é você abrir o bocão e falar aquilo que o homem natural, aquela coisa ruim que está dentro de cada um de nós, ele quer se expressar, ele quer ressuscitar. Ele ainda está aí querendo ter voz na nossa vida. E os filhos de Israel enveredaram uma vez, ou diante dessa situação, clamaram e disseram a Moisés: será que no Egito não havia sepulcros suficientes para nos tirar de lá, para que morramos aqui no deserto? Por que nos tratastes assim, Moisés, fazendo nós sair do Egito? Deixa-nos, para que nós sirvamos o Egito. Nós já tinha te falado. E aí Moisés, diante dessa murmuração, dessa reclamação, Moisés foi falar com o povo, dizendo para ele: escutem, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje, é diante desse dilema, é diante dessa situação, é diante desse problema, que o Senhor vai dar livramento. Porque nós acreditamos, e às vezes a nossa fé, e é bom que assim seja, está muito fundamentado, igual a fé de Marta e Maria. Quando Jesus chegou diante daquela situação, Lázaro sepultado há 4 dias, já cheirava mal, e aí Marta soube que Jesus estava vindo, ela saiu ao encontro de Jesus. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele ainda estaria com vida, o Senhor o curaria, ele não estaria já nessa situação, sepultado, morto há 4 dias. Uma fé que cria, que se diante daquele problema, naquele dia, que ainda tinha uma válvula de escape, que ainda tinha um pingo de esperança para o ser humano intervir, que ainda tinha vida, fôlego, diante daquilo, o Senhor resolveria. Mas agora, eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Houve uma fé ainda aí. Mas Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, porque o projeto de Deus ainda era para que Lázaro tivesse em vida e fosse uma testemunha das obras que Deus estava fazendo através do ministério poderoso de Jesus. E diante daquela situação que Jesus declarou que era hoje, igual Moisés aqui está declarando hoje: vos fará o Senhor, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, esses adversários que estão perseguindo vocês, que hoje vocês estão enxergando, que está quase alcançando vocês, esse inimigo, esse adversário, nunca mais os tornareis a ver. Existem situações que Deus está dizendo: ponto final, esse problema, esse dilema, nunca mais você vai enfrentar. Pode vir outros problemas, como teve na trajetória da caminhada, mas existem coisas que chega a data de validade, e eu digo por vontade divina, por um decreto do soberano, que Deus diz: ponto final, até aqui foi, a partir de hoje já era. E Deus queria glorificar o seu nome através de toda aquela obra. E quando nós vemos Marta dizendo para o Senhor, olha que ela diz:
eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Aí ela não joga para o hoje, ela joga a fé dela para o futuro, e não é errado também. A nossa fé tem que estar pautada no passado, porque foi no passado que a Bíblia identifica que Jesus morreu, foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou, e nós estamos aqui por causa desse fato, nós cremos nisso. E aí Marta joga a sua fé para o futuro. Eu sei que no grande dia, no último dia, o Senhor há de ressuscitar. Uma fé em Jesus que vai operar no futuro. E Paulo vai tratar disso dizendo em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa expectativa, esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida terrena, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós temos fé, nós temos expectativa para o futuro. Jesus disse, vou preparar morada, existe um lugar especial, nós acreditamos nisso. Mas para que nós possamos tanto evidenciar e testemunhar das maravilhas de Deus, que um Deus que operou no passado e libertou do poder dos egípcios, que identifica a nossa libertação do poder do pecado, nós precisamos viver a nossa fé hoje. Diante das situações que conflitam e que confrontam e querem nos desanimar, nós precisamos colocar em evidência a fé do Jesus que operou no passado, a fé em Jesus que opera agora e a fé em Jesus que vai operar no futuro. Como é que está a tua confiança em Deus hoje? Como é que está? Pensa aí. Como é que está? Será que você não está diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma causa, diante de algo que você já tentou, ou você já se projetou, ou você já analisou e diz, essa situação não tem jeito, essa situação poderia ser resolvida naquele dia, se não chegasse até esse estágio, o Senhor me faz entender pela sua palavra, que ainda tem jeito, que ainda tem uma válvula de escape, que o Deus que abre porta onde não tem porta, Ele está aqui para dar escape para alguém aqui. A igreja acredita na intervenção de Deus? A igreja acredita? Deus está intervindo na tua causa. Deus está intervindo na tua causa. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje. Algumas coisas aconteceram esses dias para apontar para o projeto que Deus tem na tua vida. Para apontar para o projeto que Deus tem na tua vida. Você já teve experiências com o Senhor, diz o Espírito Santo de Deus, e nesta noite o Senhor te chama para uma intimidade maior. Esta noite Ele vai, através da sua palavra, acrescentar a tua fé, e você vai fazer prova esta semana, para que você veja que o Senhor ainda é fiel para cumprir a sua palavra. Satanás tentou te matar, te destruir, mas Deus te trouxe aqui. Aconteceu algumas coisas na tua vida por esses dias, e o Espírito Santo me faz entender que Ele está tocando e libertando, porque tu és um instrumento de Deus. Se a igreja acredita no poder deste Deus, adore o nome do Senhor Jesus. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. E quando nós olhamos essa situação, o instrumento que Deus estava usando era o líder Moisés. E Moisés, para expressar o desejo do coração de Deus, de intervir diante dessa situação, ele deixa claro quais eram as orientações para essa situação. E aí onde está o verdadeiro segredo de cada um de nós. Porque nós precisamos de ter clareza na direção, na visão, na postura, no posicionamento que Deus nos dá para entrar nessa situação e sair do outro lado dentro de uma orientação divina. Os dias não são bons. Nós temos um mundo afundado no maligno. É muita mentira, é muito engano, é muita camuflagem para ele tentar ludibriar os crentes. Então nós precisamos manter um vínculo estreito com o Senhor, para que Ele possa nos dar clareza nas estratégias para vencer dia após dia as batalhas que nós enfrentamos. Você enfrenta a batalha igual eu? Quem enfrenta a batalha aí? Quem já não enfrentou essa semana que passou, esse mês? Você tem batalhas. Diz a Bíblia que Deus deu orientação, o povo não podia ficar parado, o povo tinha que dar continuidade à sua marcha, porque eles foram livres para continuar
marchando, para continuar desenvolvendo, para continuar perseguindo o projeto de Deus. A terra de Canaã era a terra que manda leite e mel, e diante daquela barreira eles precisavam se posicionar. E diz a Bíblia Sagrada que Deus faz todo aquele roteiro, dizendo: os egípcios que vocês veem agora, vocês nunca mais vão ver esses adversários perseguindo vocês. Esses que estão vindo atrás de vocês, jamais. E diante desse exército, diz o Senhor, o meu nome vai ser glorificado. Meu irmão, é melhor você glorificar o nome do Senhor, como diz Paulo no capítulo de número 10, versículo de número 31 de 1 Coríntios: meus irmãos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, isso engloba tudo mesmo, que tudo que façamos seja feito para a glória de Deus. Os egípcios aqui iam glorificar o nome do Senhor entre os outros povos, como povo obstinado que perseguia o povo de Deus, que estava indo contra o projeto de Deus. Tem muitas pessoas aí que estão colhendo frutos amargos de um Deus que estabeleceu princípios, estabeleceu propósitos para que nós possamos viver. E aqueles que não vivem o princípio de Deus, e eu até disse hoje na classe dos jovens, como Deus estabeleceu princípios, Deus ele não precisa se levantar do trono e vir e punir ninguém, e vir e abençoar ninguém, porque com os princípios estabelecidos aqui na terra, aqueles que viverem os princípios, obedecerem às suas ordens, às suas diretrizes, vão colher promessas, vão colher propósitos, o Deus vai ser glorificado na vida dessas pessoas. Mas aqueles que quebrarem os princípios de Deus, eles também vão ser quebrados, como diz o nosso pastor, eles também vão colher consequências amargas durante a vida. E você vê claramente na palavra do Senhor, quantas pessoas que são alertadas, quantas pessoas hoje, nesse exato momento, no púlpito da nossa igreja aqui em Rolim de Moura, quantas pessoas estão visitando ali, quantos crentes se reúnem no domingo para ouvir as diretrizes do Senhor, o projeto de Deus para o tempo atual, e quantas pessoas estão endurecendo o coração para aquilo que Deus está falando. E quando Deus fala, você claramente identifica na vida daqueles que você conhece: eu conheço esse fulano, essa mensagem foi exatamente na vida dele. Eu conheço fulana, essa mensagem encaixa certinho. Ele está sendo avisado, ela está sendo avisada. E o outro lado também é verdade. Eu conheço a vida de vários servos e servas de Deus, que aquilo que nós falamos claramente aqui é uma realidade prática na sua vida, e eles claramente estão desfrutando da intervenção de Deus, da capacitação de Deus, do mover de Deus na sua vida. Então Deus estabeleceu princípios e diretrizes, e quando Moisés, diante da ordem de Deus, passa para o povo, a Bíblia diz que acontece o milagre da intervenção de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Israel, diante daquela muralha de água, à direita e à esquerda, eles passam com os pés a seco, e diz a Bíblia Sagrada que eles atravessam aquele mar. Agora imagina você uma situação como essa, um povo que há poucas horas tinha murmurado contra Moisés, falando para Moisés que eles preferiam ter ficado no Egito para morrer. Aqui esse povo, eles sabiamente e coerentemente demonstraram uma confiança em Deus, porque se não perceba, quem de vocês, por mais crente que seja, vai ter coragem de entrar com 2 paredões de água no meio do mar, no meio de um rio? Imagina você olhando para o lado, olhando para o outro, meio ressabiado, e pensando: será que uma hora dessa esse muro não cai em cima da gente? Será que uma hora dessa essas águas não vêm toda e afoga a gente? E passaram com criança, passaram com as suas coisas todinha ali, e a passos de maneira que o povo conseguia caminhar. Alguns dizem 2 milhões de pessoas, outros 3, era muita gente, irmãos. Esse povo passou diante daquela muralha. E quando eu vejo para a palavra muro na Bíblia,
eu vejo que esta palavra é encontrada em vários textos. E o termo para muro significa Ramá. Ocorre em torno de 120 vezes na Bíblia, e o uso frequente dele é lá naquela passagem de Neemias, onde Neemias ele volta com uma menção específica de construir ou reconstruir, reerguer os muros da cidade de Jerusalém, que haviam sido derrubados, porque a cidade de Jerusalém sem muro, ela estava totalmente vulnerável, ela não podia ter resistência e impor limites de proteção para os seus habitantes. Qualquer inimigo que chegasse a qualquer hora com os muros caídos, tinha livre acesso, tinha livre percurso ali. Então os muros, eles serviam como um limite para o adversário não se aproximar, para o adversário não entrar na cidade, consequentemente invadir as casas. E o adversário, quando ele entra na cidade, quando é adversário, principalmente naquela época de guerra, ele vai para roubar, para minar, para destruir, para matar. Ele não vai com misericórdia. E aquilo que sobra, ele geralmente toca fogo quando não fica com a cidade. Então, muro, na palavra do Senhor, ele identifica proteção, segurança. Muro é fortificação. Aqueles que têm muro dentro da palavra de Deus, eles têm uma segurança provida pelo esforço e pela dedicação que aqueles que arquitetaram aquela cidade tiveram para organizar, para a sua população ficar mais em segurança e livre de ataque surpreso. Por quê? Porque o muro também na Bíblia, literalmente falando, ele não só servia para cercar a cidade, mas ele também servia, geralmente era construído os muros de forma ampla na sua espessura, para que torres ou casinhas daquelas de guardas sejam construídas de tantos em tantos metros, e ali os sentinelas pudessem ficar e ter a visão de longe. Eles ficavam naquelas torres, e daquelas torres geralmente um pouco mais elevada do muro, eles ficavam observando o horizonte, eles conseguiam ver de longe. E se tivesse um negócio chamado binóculos naquele tempo, aí que eles enxergavam longe mesmo, porque eles estavam numa posição privilegiada. Quem é que simbolicamente hoje tem os muros construídos? Aqueles que conseguem enxergar o adversário, aqueles que conseguem, pelas suas projeções diante da presença do Senhor, se resguardar o seu relacionamento, proteger com segurança a sua vida, a sua casa e a sua família, e ainda ficar de vigia, estar atento aos mínimos detalhes de movimentações estranhas. São aqueles que enxergam longe, são aqueles que têm visão espiritual, são aqueles que estão numa posição que Deus colocou e conseguem observar. Os muros na Bíblia podem ter significados simbólicos e literais, representando proteção, separação, fortaleza, segurança. Quando nós olhamos para muro como proteção, e se você quiser abrir a Bíblia Sagrada, nós vamos lá para Provérbios, no capítulo de número 30, e o versículo de número 5, palavras de Agur, em uma máxima de sabedoria, ditados curtos, com significados profundos. E no capítulo 30 de Provérbios, verso 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que neles confiam. Se muro, aqui essas duas paredes gigantes, ela identifica a proteção provida por Deus e a segurança necessária para que eles, pelo meio do mar, pudessem atravessar. O sábio Salomão está dizendo que a palavra de Deus pura, do jeito que sai dos lábios do Senhor,
sem acrescentar e sem tirar nada, ela vai ter como resultado na vida daqueles que a recebem, daqueles que se adequam dela, daqueles que absorvem, guardam no seu coração, ela vai ser como um escudo para essas pessoas. E nós precisamos entender que toda a humanidade, desde os tempos de Moisés, em suas evoluções, em suas invenções, ela sempre vai criar dispositivo de defesa com a intenção de gerar uma sensação de proteção, de segurança. Se não, vejam, ao nosso redor muitas coisas são colocadas para que nós, entre aspas, tenhamos pelo menos uma sensação que estamos seguros, que estamos protegidos. Contudo, por mais sofisticado que sejam as invenções humanas, elas são passíveis de defeitos, elas são passíveis de falhas, elas apresentam uma certa vulnerabilidade, mas o mesmo acontece, ou o mesmo não acontece, com a proteção provida pelo Senhor. Porque se Deus, Ele diz para alguém, e Ele disse para os seus discípulos: ei, entra no barco e passem para o outro lado, não importa se é uma canoa que está cheia de buraco, não importa se é um barco que, se você olhar, não, esse aí não vai dar conta de chegar do outro lado, é um bote que precisa ser tirado para calafatear. Eu nasci na beira do Guaporezão lá, de vez em quando tinha que tirar uma daqueles barcos lá de madeira, passar lá aquele negócio preto, calafatar e para ele colocar de novo para rodar. E tinha uns que iam pescar com aquele trem todo desmantelado, ia com aquele gelo, e a gente dizia: vai afundar, se pegar um pouquinho de peixe que esse negócio vai a pique. O ser humano, dentro das suas projeções, ele é vulnerável, e acontece tantas tragédias por falta de... Mas se Deus falou: vai, Joquebede, é o seguinte, a estratégia que eu tenho para ti, eu tenho um projeto com essa criança, eu vi a tua fé, talvez foi uma orientação de Deus, um desejo do coração de mãe para aquele menino, ela pegou com betume, calafatou e jogou ali na água. Ali a própria mão de Deus, por mais vulnerável que seja uma criança diante daquele grande rio, a mão de Deus está ali, vai dar certo, a mão de Deus está segurando. Você está entendendo? Você está entendendo que não é as nossas projeções, mas é aquilo que Deus fala acerca da tua vida, que vai prover a segurança para os teus relacionamentos, vai prover a segurança para a tua família, vai prover a segurança para os teus filhos. Sinta o cuidado de Deus para a tua vida, porque enquanto você está aqui, o Senhor está trabalhando em áreas específicas, a presença do Espírito Santo está moldando, algo de Deus está nascendo, está sendo gerado para filhos amados. Se a igreja acredita e pode glorificar, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Eu sinto uma atmosfera de cuidado do Pai Celeste com filhos amados que aqui estão. Quantos livramentos o Senhor já tem nos dado? Quantas vezes você disse: ó, vai dar errado, isso não vai dar certo, mas tu com sinceridade, diante da presença do Senhor, foi caminhando, e ó, olha você aqui ouvindo uma palavra, que em Deus você tem plena certeza e segurança, que as promessas de Deus vão se cumprir, independente do cenário. Se você vive as promessas de Deus, adore o nome dEle, exalte o nome dEle. Você é resultado de uma escolha de Deus, e existe obras de Deus para serem realizadas através da tua vida. Quanto mais refugiados estamos em Deus, mais em paz fica a nossa alma. Temos proteção de Deus ao redor de todos os aspectos da vida. E quando Salomão diz que a palavra de Deus pura, do jeito que ela é, sem acrescentar, porque ele diz no versículo de número 6 do capítulo 30, não acrescentes as suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ou seja, a palavra de Deus pura, do jeito que sai do coração de Deus, e do jeito que ela é entregue para o seu povo, ela é escudo, uma arma de proteção, uma arma de guerra, que ela identifica coisas extraordinárias para aqueles que entendem
que nós estamos em um campo de batalha diariamente. E olha o que diz Paulo, no capítulo de número 6 de Efésios, versículo de número 16, ele diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui nós percebemos que Paulo, ele também vai dizer que existe um escudo chamado o escudo da fé, e nós bem sabemos que a fé cristã, a fé genuína, a fé verdadeira, ela é oriunda e é produzida pela palavra de Deus pura, por aquilo que vem aos nossos ouvidos e é interiorizado em nosso ser, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir pela. Então o escudo da fé, ela é formulada, produzida, ela é formatada, ela é gerada por aquilo que sai da boca de Deus. E quando Paulo está dizendo sobre o escudo da fé, ele está pensando no soldado romano, porque Paulo conhecia toda aquela cultura, conhecia toda aquela estrutura romana. Paulo era alguém que tinha dupla cidadania, tanto romano quanto judeu. Quando Paulo fala sobre escudo da fé, muito provavelmente ele tinha um escudo de grande porte, porque naquela época, os soldados romanos, eles não utilizavam apenas um escudo só. Naquela época, um soldado romano, ele utilizava 2 tipos de escudo, um menor, com o formato arredondado, e o outro maior, com o formato oval e retangular. A palavra grega que Paulo usa aqui, escudo da fé, ela traz justamente a ideia desse escudo maior, que tinha medida aproximadamente, para você ter uma ideia, de 75 centímetros de largura e 1,20 m de altura. Então era um escudo em forma retangular, oval. Esse tamanho era suficiente para proteger um soldado completo. O soldado que pegava o escudo e embraçando, como diz Paulo aqui, sempre o escudo da fé, ele conseguia ficar de trás do escudo e, pelo tamanho do escudo, se proteger de uma arma específica que era usada e poderosa pelos adversários da época, que era dardos inflamados. Eles pegavam aquelas flechas e eles molhavam com um tipo de combustível, tocavam fogo e atiravam contra os seus adversários. E ai daquele exército que era alvejado com esses dardos, pegando fogo, inflamados, e não tivesse esse escudo grande para se proteger. Paulo está trazendo a vida do crente para o campo de batalha espiritual, onde o adversário anda ao derredor, rugindo como leão e sempre buscando atingir a nossa vida. E esse escudo, esse tamanho, era suficiente para proteger todo o corpo do soldado. O escudo da fé, a confiança que você tem naquilo que Deus te diz, ela é o suficiente para que o cuidado de Deus te alcance na tua integralidade. O escudo da fé, ela vai te proteger de forma integral. E Deus, ele não está dizendo aqui que vai cuidar apenas do teu ser exterior, do teu corpo. Deus está dizendo, eu cuido de você na tua integralidade, porque eu conheço os teus sentimentos, eu conheço as tuas emoções. Antes mesmo de você falar qualquer coisa para mim, eu já sei exatamente o que você vai falar em oração. Então, se nós usamos esse escudo da fé, ou seja, confiando em Deus e a Deus toda a nossa vida, é suficiente para Ele guardar você. Você não precisa andar com medo do dia de amanhã, você não precisa andar com medo de andar por aí. Você tem que ser prudente, mas o Senhor está cuidando 24 horas daqueles que, com a sua fé nele, confiam a sua vida, confiam a sua família. É uma proteção individual para o soldado. Paulo está dizendo,
O escudo da fé, ele te guarda na tua plenitude, na tua totalidade. Para além disso, da proteção individual integral do soldado, já estou concluindo, as tropas selecionavam estratégias de batalha quando iam batalhar em conjunto, permitindo que o soldado, cada um com seu escudo de 1,20 m por 75 de largura, formasse no campo de batalha uma estratégia onde um ficava do lado do outro e formando o quê? Um muro de proteção, uma parede de proteção. Aqui, para além da proteção individual, que cada um de nós tem a responsabilidade de ter o escudo da fé, está também a responsabilidade coletiva. Sozinho, às vezes, você não vai suportar muita coisa, mas junto com a igreja, porque a primeira coisa, a Bíblia compara o diabo como o leão, né? De vez em quando eu pego as minhas filhas, por esses dias, e aí eu coloco naquele negócio lá dos animais. Aí eu fico vendo lá o leão, né, Luísa? Fico vendo lá o leopardo. E as estratégias da maioria dos animais, principalmente desses, sabe o que ele usa para alvejar uma presa fácil? A primeira coisa que eles tentam fazer, quando estão em bando, é o quê? Isolar aquele ser. A primeira coisa que o inimigo quer fazer com cada um de nós é ficar chateado com a igreja, é ficar chateado com a liderança, é ficar revoltado. Ele está te tirando do todo para ter mais facilidade, porque sozinho você é mais fraco. Deus chamou a gente para viver uma vida de comunidade. Por exemplo, se você vem para um período de oração todo arrebentado, e tem um crente lá que está no dia bom dele, você começa a orar do lado dele, parece que o negócio é contagioso, né? Quem já ouviu aquele hino lá do batismo no ônibus, né? Aquilo lá retrata certinho, né? Quando o camarada foi batizado, aí encontrou um guarda crente também, já entrou no manto ali, e aí o povo está falando, não, esse negócio é contagioso. E é mesmo. Então, em coletividade, a gente fica menos vulnerável. A primeira coisa que o diabo faz na vida de quem ele quer alvejar, é ele não ter prazer de ficar congregando, ele não ter prazer de vir na escola dominical, ele não ter prazer, porque sozinho, talvez ele tenha um pouco de fé, talvez o escudo dele seja um escudo que foi bem preparado, madeira dura, né, pele de animal, tudo isso tem no escudo, um pouco de metal, talvez ele até suporte um pouco, mas juntos, porque esse é o projeto de Deus, o exército é mais forte. Por isso que Deus colocou em nós o mesmo Espírito. Por isso que Deus estabeleceu em Atos 2,42 a prática da comunhão entre os irmãos. Isso vai nos fortalecendo. Por isso que eu estou falando na quinta-feira sobre um aspecto importante que deve existir nos mandamentos recíprocos, que é a importância do perdão. Porque tem muita gente que já está nas garras do diabo, porque tem muita gente saindo fora do corpo, saindo fora da eclésia, saindo fora da conexão com a videira, porque Deus não tem compromisso com um indivíduo, Deus tem compromisso se esse indivíduo se adequa ao projeto de igreja. O escudo serve para proteção individual, mas isso não isenta da proteção coletiva. E Paulo sabia muito bem disso, porque Paulo não estava falando para Paulo estava escrevendo para a igreja que estava em Éfeso. E nós percebemos aqui, que quando ia-se para o campo de batalha, os soldados se ajuntavam todos os seus escudos, e formavam um tipo de muro, um casco de proteção. Isso identifica ação coletiva, isso identifica o corpo em ação. O principal objetivo disso era prover proteção contra os dardos inflamados que eram amplamente utilizados naquele tempo. Se coloca de pé em nome de Jesus, não temos mais tempo. Aqui existem riquezas incomensuráveis da palavra de Deus. Irmãos, nesse exato momento, neste dia, Satanás lançou dados inflamados. O que vem a ser dados inflamados na nossa visão bíblica aqui? São pensamentos que destoam da vontade de Deus. Satanás lança
que vem a ser dados inflamados, irmãos? São tentações que Ele coloca diante de ti. São provisões, às vezes, que não estão na vontade de Deus, de maneira coerente, lícita, que vai glorificar o nome do Senhor. São, muitas das vezes, problemas, angústias, opressões, depressões. Satanás está lançando todo dia os seus dardos inflamados e ele vem para te derrotar. Mas se você está com o muro da fé, você está com o escudo da fé, você está com a proteção, e se você está vivendo o projeto de Deus, pode ter certeza, ele vai continuar perdendo, ele vai continuar sendo envergonhado. Levante a tua mão assim, eu quero orar por você, quero orar pela tua semana, quero orar pela tua vida, que você entenda o projeto de Deus, e que você jamais se afaste da orientação que Deus deixou para a igreja. Você só vai permanecer resistindo ao diabo, e a Bíblia diz, Tiago vai dizer, resistir, sujeitai-vos, pois, a Deus, e essa sujeição é através da nossa fé, da nossa confiança. Você só vai ter proteção estável quando você se sujeitar a Deus, a palavra de Deus, quando você viver realmente aquilo que Deus estabeleceu para este tempo, para a tua vida. Deus nesta oportunidade está pulindo escudos aí, aleluia. É nesses momentos da ministração da palavra que Deus está tirando a poeira desse escudo, que Deus está acrescentando e alimentando a tua confiança nele. O lugar mais seguro da terra, alguém diz que é o centro da vontade de Deus. Aonde Deus quer que você esteja, Satanás não vai ter autoridade para entrar, para roubar, para matar, para destruir, para lançar os teus sonhos, os projetos de Deus na lata do lixo, não. Aonde Deus quer que você está, é o lugar mais seguro do mundo. Se for para entrar mar adentro de novo, parede de um lado, parede do outro, são paredes levantadas por Deus, segurança para a tua vida, segurança para teu relacionamento conjugal, segurança para os teus filhos, segurança para a tua família. Não se torne invulnerável, adversário. Siga o roteiro de Deus, diz o Espírito Santo de Deus. Satanás pediu para se andar com a tua vida, a semelhança de que fez com Pedro. Mas há um intercessor que já entrou com providência, e Deus já te deu o escape. Andanai, canta, ou acape, agora estou terminando a obra que comecei. Andonai, cantanai, uma obra interna, uma operação que só eu posso e conheço, diz o Espírito Santo de Deus. Sinta o cuidado, a segurança de estar na mão do oleiro nesta oportunidade. Andanai, canta, porque o oleiro ele pega os cacos e faz um vaso novo. Está acontecendo isso na tua vida, está acontecendo isso com a tua família. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Sinta o mover de Deus nesta oportunidade. Sinta a presença da palavra de Deus adentrando o teu coração, organizando algumas coisas. Esta semana Deus vai te orientando. Esta semana o Senhor vai mover. E Ele já está te renovando agora. Ele já está te dando um sinal já. Ele já está descendo um azeite fresco sobre a tua vida. A pressão tem sido grande, diz o Senhor. Relacionamentos conturbados, o Senhor está trabalhando. Vai dando glória, vai dando aleluia. Porque enquanto a igreja está aqui exercitando a sua fé, adorando a Deus, Deus está agindo, Deus está operando. A presença do Espírito Santo se movimenta na casa. Você que precisa de um renovo, abra a tua boca, vai dando glória, vai dando aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, num culto como esse, o Espírito Santo pode te revestir. Vai dando glória, vai dando glória. Eu sinto que Deus quer fazer algo diferente em vidas aqui. Andanaia, cantonaia, canta, vai dando glória, igreja. Vai celebrando a Deus, já estamos finalizando. Aproveita aí, aproveita para dar glória, aproveita para dar aleluia, aproveita para dizer: Senhor, vai pulindo o meu escudo, Senhor, vai levantando o muro que precisa ser levantado. Vai adorando, vai adorando, vai
adorando, vai se rendendo a Deus, vai se rendendo a Deus, porque você se rendendo a Deus, pode ter certeza, o diabo vai continuar tentando, mas vai cair por terra, em nome de Jesus. Olha o Espírito Santo de Deus enchendo, olha o Espírito Santo de Deus trabalhando. Oh, grandíssimo Deus, eu te agradeço, Senhor, pelos milagres desta noite. Eu te agradeço, Senhor, porque as tuas orientações nos levam, Senhor, às águas tranquilas. E não obstante, Senhor, aos ambientes hostis que nós estamos atravessando, como um deserto, e talvez alguém esteja igual àquele povo, Faraó atrás e o mar na frente, mas eu creio no teu escape, eu creio no teu livramento, eu creio, Pai, que o Senhor esta semana vai abrir uma porta, eu creio na tua intervenção, eu creio, quem mais acredita, vai adorando, solta essa língua estranha, solta esse glória a Deus, solta esse aleluia. Deus está criando uma atmosfera diferente. Uyabacanchonaia canta, ulabacanchonaia canta, labracanchonagandai. Um novo patamar de Deus está chegando para a tua vida. Mesmo com pouca força, não negastes o meu nome. Andanaia, canchonaia, cantanai. O teu posicionamento é estratégico, diz o Senhor. O teu posicionamento é estratégico, porque não importa a pressão que você está passando, o Senhor te colocou lá como uma estratégia da parte de Deus. Obras de Deus vão acontecer a partir de agora, porque Deus viu a tua resistência, apesar da tua pouca força. Andia cacho quebia canto, alabacome nebia canta, ulabacancho naia canta, ulabacancho naia sébia. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus especial nesta noite, igreja. Eu estou sentindo um renovo diferente nesta noite. Jesus está dispensando uma cachoeira sobre alguém aqui nesta oportunidade. Uyabacanchonaia canta, ulabacanchonaia canta, labracanchonaia canta, ulabacanchonaia canta. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai. Uanagandoia vai, ulabacanchonai. Entrega tudo diante dele, entrega tudo. Labracanchonaia canta, ulabacanchonaia canta, labracanchonaia sébia. Meu Deus, Shabacomentai, Ubacacho quer perder a candai. Derrama mais, papai, mais autoridade, mais força, mais graça, mais sabedoria, mais autoridade, mais graça, mais força. Alabacoma naganduria raba, Ulabacanchonaia canta. Olha o Espírito Santo de Deus se movimentando. Olha o Espírito Santo de Deus se movimentando. Olha o Espírito Santo de Deus. Olha ele aí. Olha, vai, pega. Mais. Ai, amanchunaia sébia. Ulamanchona canduria rabacas. Uyabatsui que perde a canchonaia canta, andanaia tepa canta, ulabacanchonaia sébia, labracanchonaia canta. Espírito Santo continua derramando a tua graça. Espírito Santo continua derramando o teu poder. Espírito Santo continua fortalecendo a tua igreja. Espírito Santo continua dando vitória. Espírito Santo continua protegendo. Espírito Santo continua libertando. Espírito Santo continua. Dá uma boa semana, Pai, para cada um de nós. Abençoa cada vida, cada coração, cada família. E o teu nome continue sendo glorificado, Pai, através do nosso posicionamento de fé, para que estejamos seguros diante do teu esconderijo. Assim, Senhor, nós oramos e cremos, em nome para a glória de Jesus. Aleluia. Oh glória, oh glória. Oh glória a Deus. Meu Deus. Você vai sair daqui renovado e renovada esta noite.